Deus é muito bom. Salmo 111, queridos. Aleluia. É assim que começamos o Salmo 111. Fala aleluia. Fala aleluia. Vamos ler juntos? De todo o coração renderei, vamos juntos? Renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Amém? É o que estamos fazendo hoje. De todo o coração, na companhia daqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro. Na assembleia, é a congregação, é o culto, é o encontro, é a hora que Deus marca. Nós estamos no lugar que Deus marca. A gente marca tanta coisa, né? Localizador, aqui e tal. Hoje isso nos ajuda muito. E a marcação do templo, da igreja, do encontro, já tem há muito tempo. Deus marcou e não falta nenhum encontro. Então Ele está dizendo aqui, olha, de todo o coração, aleluia. Na companhia, fala para o irmão do lado, ô justo, Deus te abençoe. Você não é melhor que eu, nem o melhor que você. Fala, mas o sangue que te lavou é o mesmo que me lavou, aleluia. Fala glória, fala para o outro agora, fala, ô justo, Deus te abençoe. É pelo sangue de Jesus que estamos aqui, amém? A sua companhia é uma bênção. E ele diz então que nessa assembleia, grandes são, verso 2, as obras do Senhor, grandes. Semana passada o Décio deu testemunho, hoje o testemunho do Vitor, e nós temos muitos testemunhos, grandes são, testemunho do pastor. Ontem a gente conversando, o bispo olhava para ele e falou assim, o que é isso, né? Ele conversando. Grandes são. Então grandes são as obras do Senhor no meio da assembleia. Grandes são as obras, os feitos do Senhor. E ele diz, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Nós temos alegria em ver a obra do Senhor. Nós temos alegria em ver o que Deus está fazendo. Nós temos prazer nisso. Temos essa grande alegria. Eu estava olhando aqui, né? Para quem não sabe, aqui as famílias crescem, né? Os meninos tornam-se adultos, casam, têm filhos. E a igreja de gerações, que o apóstolo diz, né? Aí vem os outros. Então, essa assembleia, esse reunir de bênçãos, esse prazer em celebrar aquilo que Deus faz, essa insistência naquilo que Deus é, porque às vezes nós não vemos a mão agindo, mas nós sabemos quem Ele é. E embora às vezes o coração esteja tão agitado que a gente não consiga ver a mão agindo, nós nos sustentamos no que Deus é, porque Ele não muda. E chega um momento que a obra aparece, e Ele está falando aqui, eles têm prazer nisso que Deus faz. Essa assembleia, verso 3, em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Ele lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus não nega a si mesmo. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis, verso 7, todos os seus preceitos. Estáveis são eles, para sempre, para todos sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor
permanece para sempre. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus! Quem enche a mente e o coração da palavra, manda embora aquilo que não vem de Deus. Impressionante. É um bate-volta. Bate-volta. É bateu, levou. Começa a vir aquilo que não provém de Deus. Quem enche com a palavra, já tem o bate-volta. Já manda de volta. É muito importante que nós possamos, nesses momentos, gravar, meditar, dar um clean naquilo que não provém, gravar aquilo que nos sustenta, porque ele está dizendo aqui, ele dá sustento àqueles que o temem, conforme a sua aliança. Como eu disse, às vezes nós não conseguimos ver Deus agir, nós nos sustentamos por aquilo que Ele é, e Ele é fiel, Ele é fiel. A aliança que Ele tem de sustentar a tua vida e minha vida, ninguém tira. Ninguém. Não vai faltar na tua mesa, não vai faltar no seu trabalho, não vai faltar aonde você estiver, porque Ele sustenta pelo que Ele é pela aliança que Ele fez. Essa semana eu e o bispo fomos em um lugar, e eu não gosto de andar sem bolsa, mas pela circunstância, a gente estava fazendo a caminhada, e eu levei meu celular, com aquela bolsinha de caminhar, né? Coloquei na mesa. Eu não gosto, gente, né? Também não é para ficar desafiando a sua memória, tanta coisa, né? E nós fomos embora. E quando eu fui chegando em casa, eu peguei e falei, vou pegar meu celular. Falei, bem, meu celular não está aqui. O Espírito Santo me deu uma memória muito abençoada, e ela vai ser bem guardada por Ele. E na hora eu falei, foi lá na mesa. E ele falou, lá fecha 8 horas. Eu falei, 8 horas. Aí eu liguei, né? Mas na hora que eu liguei, eu lembrei, como eu sempre lembro. Fala para o seu irmão, ô justo. Fala, ô justo. Fala aí, ô justo. Lavado pelo sangue de Jesus. Fala, a aliança que Deus tem é com a palavra dEle. E você teme a Ele. Você tem que lembrar a aliança que Ele tem. E eu lembrei que o Senhor repreende o devorador do dizimista. Falei, Senhor, eu sou dizimista. Não é só o valor do celular, né, gente? O celular deixou de celular há muito tempo, né? Eu já nem lembro aquele telefone. Você trabalha nele, você coloca tudo nele, né? Falei, Senhor, eu sou dizimista e ofertante. Mais uma vez, esse devorador tem que largar aquilo que é meu, está escrito. Ah, bispo, o celular, Deus pode dar um melhor. Não, irmão, não tem que acessório não, porque o celular tem um trabalho, tem uma série de coisas. Quem trabalha no celular, levanta a mão aqui. Não é verdade? Quem fala, é verdade. Às vezes você lembra aquele telefone, né? Então ali eu falei, não, mas eu sou dizimista e ofertante. Se lá fechou, mas vai abrir. Aí liguei, né? O bispo falou assim, liga. Do dele, liguei. Nada. Aí liguei de novo. Alô? Eu já falei de cara, né? Deixei meu celular e estou indo buscar, né? Ela falou, já estamos fechando. Falei, não, mas eu já estou aqui na porta. Pode ficar tranquila, né? Chegamos lá, ele entregou, e eu me lembrei, né? Fala para o seu irmão, ô justo, você lembra das promessas que Deus tem para você, justo? Fala, você dizimou hoje. Fala para ele, você dizimou hoje. Ou ontem, você é dizimista, dizima sempre que tem, né? Você é dizimista, justo. Fala para ele. Se não é, passa a ser, para o capeta não ficar te roubando, né? Mas fala, você é dizimista, justo. Ele disse aqui, ele sustenta conforme a aliança que ele tem. Não é conforme a aliança que eu acho que ele deveria ter. E tem horas que tantas coisas vêm na sua mente. Você fala, não mereço isso, não mereço aquilo. Satanás é isso, né? Ele solta. Se você toca, ele fala, pronto, já tem tudo para te acusar. Não precisa de mais nada. Aí você fala assim, Deus tem uma aliança comigo. E a aliança de Deus é para aquele que teme, que crê. Porque a aliança dele não muda de pessoa para pessoa. Não é assim? Ela continua a mesma.
Mas aquele que teme, ele pega e fala: eu creio, é para mim. Se algo não foi bom, esse sangue me lava, eu não quero mais. Mas a aliança dele continua. Por isso a Bíblia diz que ele continua sendo fiel, mesmo se alguém não for. Você entende isso? Fala para o outro, do outro lado: o justo. Está lembrando da palavra justo? Essa é a palavra. Essa é a palavra. Esse sustento. A Bíblia diz no Salmo 112 que Ele vai fazer a tua mesa abençoada. Tem tantas promessas, a aliança dEle, aquilo que Deus te deu. Quando alguém me liga e fala: ora por mim, estão tentando tirar isso, eu falo: olha, tem uma promessa na tua vida. Ore, declare. Ninguém pode roubar aquilo que é teu. E se alguém levou, tem que restituir em dobro. Mas também você não vai ficar pedindo: então rouba para restituir em dobro, né, irmão? Misericórdia, né? Né? Fala sério, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Mas se aconteceu, roubar é exceção, né, gente? Então, se aconteceu de ter sido roubado, tem promessa, tem aliança. E ele diz aqui também: ele manifesta o seu poder ao seu povo. Ele manifesta, aparece. Quem é pai, quem é mãe, Deus não vai deixar de manifestar o poder dele nas suas orações, pelos seus filhos. É na assembleia, é na companhia dos justos. Ele disse que ele manifesta o seu poder. Hoje nesse altar, muitas coisas mudaram, muitas histórias mudaram. Com segundos de presença, mais intensidade de poder, as histórias mudam. As histórias mudam. E ele prometeu na assembleia manifestar o seu poder ao seu povo. Não vai deixar de aparecer. Não vai deixar de aparecer. Vai aparecer. Embora às vezes o coração agitado, o coração inquieto, não consiga ver momentaneamente. Mas a fidelidade de Deus não muda, não passa, manifesta. Mas ele diz: para possuir a herança das nações. É que às vezes nós queremos a manifestação do poder do Senhor para algo tão pequeno em relação a tudo que Ele tem para nós, sabe? E a gente não tem nem ideia, porque para nós é grande, né? Atira a primeira pedra, quem não? Mas Deus para mim é grande. Eu sei que para o Senhor é pequeno, mas para mim é grandão, né? E Ele manifesta. E Ele manifesta. E Ele dá notícias. Notícias de Deus vão chegar até você. Notícias do mover dEle vão chegar na sua mensagem. Notícias da ação dEle começam a cercar-nos. Porque Ele manifesta poder. Ele manifesta poder na imersão. O que é o culto? É uma imersão. É uma imersão. Bispo, Deus está em todo lugar. Eu falo que Deus em todo lugar, graças a Deus, né, irmãos? Mas o culto é uma imersão. Uma imersão na presença. Uma imersão no que ele disse aqui da assembleia. Uma imersão de poder. Como eu disse, o Salmo diz assim: buscai a minha presença e o meu poder. Salmo 105:4. E ele diz sempre. Então na imersão, nós saímos de uma outra forma. Nós saímos com outra história. Na imersão, como a Bíblia fala daqueles momentos onde havia o tanque de Siloé. Momentos marcados. Nessa imersão, eu e você somos responsáveis pelas nossas imersões.
Sabia? E somos responsáveis pelas imersões de quem está ao nosso redor. Daqueles que estão, para não atrapalhá-los de estarem neste lugar, de estar entrando. Você tem uma responsabilidade de orar e de chamar. De orar e de chamar. Mas se alguém não for, você tem que ir, porque a sua responsabilidade é sua. E nessa imersão, nós temos o que a palavra diz, a revelação da herança que Ele tem para nós, de poder. Ele diz que é das nações, onde você estiver, onde eu estiver, se eu estiver na vontade de Deus naquela hora para fazer o que for, a palavra do Senhor diz, ali eu tenho herança, 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 herança. Você tem herança no seu trabalho, você tem herança nas suas emoções, você tem herança na sua saúde, você tem herança nos seus relacionamentos, você tem herança por onde você andar, onde colocar os seus pés, herança porque Ele enviou o seu filho morreu, e essa herança nos foi dada. Ele está sentado agora nos lugares celestiais, à direita do Pai. Somos responsáveis pela imersão. Ele abre os nossos olhos, Ele nos levanta empoderadamente, e nós tomamos posse da promessa. Queridos, Ele continua dizendo aqui, buscai, 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 buscai perpetuamente o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, buscai perpetuamente. E o próximo verso ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, irmãos, o bispo sempre fala isso, né? Do poder e da força da sabedoria. E a sabedoria tem a terrena e tem a que a Bíblia diz do alto. E você às vezes se depara com a terrena, né? Vê no seu trabalho, é aquela astúcia de Satanás que as pessoas tramam ali umas com as outras. E você olha e fala, meu Deus, é sabedoria. Só que a terrena, a Bíblia diz maligna, facciosa. É aquela do maligno que jaz no mundo. E alguns às vezes até prosperam, né? Verdade ou não é verdade? Verdade. E ali está o justo. Fala para o lado, alguém está do seu lado, está ouvindo aí, justo? Está prestando atenção, né? É. E quantas vezes você e eu ficamos indignados? A gente fica, não tem como não ficar. Não tem como não ficar indignado. O problema é o que a gente faz com a indignação, né? Essa que é a questão. E a gente fica indignado. E aquela sabedoria. Mas nós temos o temor do Senhor. Nós temos as nossas imersões. Quanto mais nós imergimos, mais força nós temos para prevalecer lá fora. E nessa hora o Senhor nos lembra, a minha sabedoria vai prevalecer. Você vai andar na minha sabedoria. É ela que vai te ensinar. E a Bíblia diz que é prudência. Já pensou? Mostra. Vai aparecer. Vai aparecer. Eu não sei quanto tempo, com quantos anos você começou a trabalhar, né? Eu comecei a dar aula quando eu fiz 18 anos. Era um sonho. Mas 18 anos. Quem tem 18 anos aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Olha só, né? Glória a Deus. E tudo na faculdade. Glória a Deus, aleluia, né? E eu também estava lá no primeiro ano da faculdade, né? Estava lá. Mas assim, num colégio enorme. Deus que me colocou lá mesmo, irmão. Porque uma seleção lá e foi. E eu, gente, era um trem esquisito. Era gente... Vou falar o colégio, né? Senão vão ficar ruim, né? Então... era grande, ele existe até hoje, aí ficou imenso agora, tudo, faculdade. E aí eles ficavam naquelas tramas, enganando, coordenação. E eu, graças a Deus, já conhecia Jesus. E novinha, né? As outras jamais. E lá, um dia teve uma situação, aí alguém chegou para mim e falou assim, fulano, sabe o que você faz? Você fala para a coordenadora
que isso não estava assim não, que você nem viu. Pronto, ela nem vai saber. Olha só o prato do capeta na minha frente. Uma mentirinha só, bem jogada na minha frente. E eu precisava do emprego, viu, irmãos? Tinha perdido meu pai. Difícil, né? Fazer faculdade. E eu vi aquilo e a pessoa falou para mim, faz isso. E aí, pior de... Nem vou falar, deixa para lá. Coisa boa que a gente fala, o resto fica para trás. E aí, quando aquela pessoa falou, eu fui embora. Falei, mas isso não está certo. E meu irmão, graças a Deus. Louvado seja Deus pelos meus pais, que eram de muito princípio. Pelo meu irmão, servo do Senhor, de muito princípio. O que é isso? Eu já estava assim, né? Voltei. E aí, vamos à reunião. Eu fiquei só olhando. Aí na hora da reunião, a coordenadora perguntou. Falou, olha, aconteceu isso, por isso eu errei mesmo. Toda a ata lá, fiz errado. Você me desculpa, você me dá outra ata. Gente, mas foi todo mundo arregalado assim, olhando para mim. Ela falou, não, vou te dar outra ata. Aí eu sentei. Ela falou, eu quero perguntar aqui, o que aconteceu aqui, aqui. Mas vocês não falam não, eu quero perguntar para ela. Fala o que foi, porque ela vai falar a verdade. Irmãos, toda a indignação que você estiver passando agora, você não tem que ficar preocupado em desmascarar o mentiroso. Às vezes a gente perde a verdade de Deus para nós, para tentar desmascarar o mentiroso, e o diabo fica ali te levando. Irmãos, Jesus nunca falou mal de Judas, ou aliás, a verdade mal de Judas, para os discípulos. Quem revelou Judas foi ele mesmo. Mas Jesus se manteve na verdade, na verdade, na verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a prudência se revela naqueles que praticam. Deus vai te honrar. Abraça a verdade do Senhor, fica firme nela. Quem te honra é Deus, não é o inimigo, não é o seu colega de trabalho. Não fale com quem não pode te ajudar, não dê conversa para quem, amiguinho, amiguinha, mas não tem maturidade e nem conhecimento de Deus para te ajudar. Você não está sendo prudente, você não está sendo sábio. Isso é engendrar você para o inimigo te levar. Procure quem está no temor de Deus, procure quem tem maturidade para isso, fale com quem pode e deve te ajudar. Não saia falando, guarde a sua língua, guarde o seu coração. Você está na Assembleia, tem herança das nações para você. Onde Deus vai te colocar, ninguém pode te tirar. Ninguém. 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 Isso não tem idade. Isso não tem idade. Verdade não tem idade. Eu quero falar para os pais aqui. Não estou falando a vocês não mentem. Mas se um dia pensou em mentir, né? A mentira não é um dedo de Satanás, irmãos. É a mão e o braço inteiro. E não é só para ensinar filho, é para guardar a própria boca. Guardar a própria boca. Porque filho vê o que você não vê. Mas a gente não mente, não é por causa do filho, é por causa do pai. É por causa do pai. Sabedoria de Deus não é facciosa, não é enganosa. Ela é construtiva e não destrutiva. Amém? As crianças, 5 anos, elas têm um imaginário. Então, quando elas falam, olha, elas trabalham o imaginário. Então, não é mentira. Vocês estão entendendo, pais? Pais, a gente naquela ânsia, né?
É um imaginário. Às vezes ela não fala que a boneca é a fulana, não é assim? O boneco e vai brincando, o menino, o carrinho está no posto de gasolina. Quem teve filho de 5 anos já aqui? Deixa eu ver. Olha só. É verdade ou não é? Fala verdade. O que é mentira? Mentira é quando você sabe de um fato, quando você conhece o fato e o outro sabe que você conhece e você muda o fato declaradamente. Declaradamente. Ali você abre uma janela para o inferno. Ali vem uma sabedoria maligna. Ah, mas se eu não mentisse ali, tudo que o diabo quer. Irmãos, é o poder que Deus se manifesta. Deus vai honrar, Deus vai te dar sabedoria. Você não vai, de maneira alguma, ser envergonhado por andar na sabedoria que vem dos céus. Você não vai de maneira alguma perder o que Deus tem por isso. Pelo contrário, Deus vai te levar para um lugar maior e melhor, um lugar mais espaçoso do que esse. Por isso Ele está dizendo aqui para nós: busquem o Senhor e o seu poder. Busquem essa sabedoria, porque aquele que teme a Deus, esse é o princípio da sabedoria. Mulheres, ajudem seus maridos a estarem nos cultos, nas imersões. Maridos, ajudem suas mulheres a estarem nos cultos, nas imersões. Não, bispo, eu sou responsável por mim, isso ela sempre vive falando. É mesmo, ninguém vai chegar de mão dada no céu. Mas, filhos, ajudem seus pais a estarem nas imersões. Pais, ajudem seus filhos a estarem nas imersões. Tem poder. Você sabia que hoje Deus desfez laços que estavam preparados para segunda-feira na tua vida? E às vezes nós não vemos. E eu falo: Deus, obrigado. O que é ruim eu não quero ver não. Se o Senhor fizer sem eu ver, melhor ainda. Quem é como eu diz é verdade. Mas se precisar ver também, Deus, estou com força, fé e coragem. Lá vamos nós. Quem está comigo diz amém. Então, isso que nós estamos fazendo é sabedoria. É o princípio, é o temor do Senhor. E nele nós temos a herança das nações. Vamos ler de novo? Vamos encerrar com esse verso aqui? Nós estamos no livro de Salmos, capítulo 111, verso agora 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então o Senhor fala comigo, Ele dá sustento àqueles que o temem. Faz parte da aliança dele. Ela não vai me faltar nada neste mês, na saída deste mês, nem no próximo mês. E ele continua então: manifesta o seu poder ao seu povo para possuir herança. E não vai faltar sabedoria para não perder a sua herança. Nós temos que ter sabedoria para alcançar, irmãos. Você viu o que a Bíblia diz? Buscar perpetuamente e ter sabedoria para não perder. Para não perder. Às vezes precisamos de mais força para não perder do que para alcançar. Às vezes a gente alcança algo muito bom e relaxa, descansa, descansa, descansa. Descansar só em Deus, e em Deus faremos proezas. Sabedoria para sustentar o que Deus te deu, as bênçãos que Deus te deu, como ele disse aqui, as alegrias que Deus te deu, sabedoria para não perdê-las. O diabo levou, às vezes não precisou nem do diabo, foi só não ter sabedoria. Então nós temos que buscar a sabedoria para alcançar e para sustentar
é a que vem do temor do Senhor. Deus não vai deixar faltar na tua vida. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Nem naqueles momentos que fala, eita, foi mal, errei. Mas é Deus que te levanta e diz, meu filho, levanta, porque você tem muito caminho para percorrer. A tua herança é grande, aleluia.